Há 4 revelações de Jesus sobre Satanás que são menos conhecidas. Primeiramente, ele o identificou como inimigo e maligno, conforme registrado em Mateus 13:39. Jesus refere-se a Satanás como inimigo na parábola do joio, presente em Mateus 13:24-30. Nesta narrativa, Jesus compara o reino dos céus a um fazendeiro que plantou sementes boas em seu campo, mas durante a noite, enquanto os trabalhadores dormiam, um inimigo veio e semeou ervas daninhas entre o trigo. Quando as plantas cresceram, os trabalhadores perceberam a presença das ervas daninhas e questionaram o fazendeiro sobre sua origem. Ele explicou que um inimigo havia feito aquilo. Quando os trabalhadores perguntaram se deveriam arrancar as ervas daninhas, o fazendeiro respondeu que iria remover tanto as ervas daninhas quanto o trigo. Ele instruiu que ambos fossem deixados crescer juntos até a colheita, quando os ceifeiros separariam as ervas daninhas para serem queimadas, e o trigo seria armazenado no celeiro. Mateus 13:36-39. Após isso, Jesus deixou a multidão do lado de fora e entrou em casa, onde seus discípulos pediram uma explicação sobre a parábola do joio no campo. Jesus então esclareceu que ele, o Filho do Homem, é o agricultor que semeia a boa semente, representando o povo do reino. O campo simboliza o mundo, e o joio são as pessoas que pertencem ao maligno, sendo o próprio diabo quem semeou o joio entre o trigo. A colheita marca o fim do mundo, quando os anjos atuam como ceifeiros. Jesus salientou que qualquer inimigo de Deus se opõe aos propósitos divinos, identificando Satanás como o adversário principal ao longo da história, cujo intento é frustrar os planos de Deus e afastar a humanidade dele. Além de Satanás, a Bíblia menciona outros inimigos de Deus e de seu povo, sendo todo aquele que desobedece aos mandamentos divinos considerado um adversário de Deus. Em toda a Bíblia, Satanás é descrito como o maligno. Em João 5:19, é afirmado que sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro está sob o domínio do maligno. Embora os crentes estejam em Deus, a maioria da humanidade está sob o poder de Satanás. Cristo veio e nos deu discernimento espiritual, como mencionado em 1 João 5:18. Também em 1 João 2:13, é declarado que todo aquele que nasceu de Deus não continua no pecado e é protegido pelo próprio Deus, de modo que o maligno não pode tocá-lo. Em outra passagem, dirigida aos jovens, é afirmado que eles venceram o maligno. O segundo príncipe deste mundo, referido por Jesus ao prever sua morte em João 12:31, está destinado ao julgamento e à sua expulsão. Apesar de Satanás ter pensado que poderia derrotar Jesus, na verdade foi ele quem foi derrotado, pois Jesus providenciou um caminho de salvação e triunfou sobre ele. Apesar de Satanás ainda estar ativo, sua sentença já foi determinada e ele será lançado no lago de fogo. Quando se aproximava a hora da traição de Jesus, ele sabia que o tempo para falar com seus seguidores estava se esgotando, mas também sabia que Satanás não tinha poder sobre ele. Em João 14:30, Jesus declara que Satanás não tem poder sobre ele. Satanás governa um mundo que está em oposição a Deus e ameaça derrotar seus filhos. O mundo é caracterizado pela concupiscência e pela soberba, e aqueles que amam o mundo não têm o amor do Pai neles. Satanás influencia as ideologias, o comércio, a educação e os pensamentos do mundo, mas seu reinado está condenado ao fracasso. Mateus 12:24 menciona como os fariseus acusaram Jesus de expulsar demônios pelo poder de Beelzebu, o príncipe dos demônios. Romanos 8:7-8 ressalta como a mente carnal é hostil a Deus e não pode agradá-lo. O cosmos atual é a contraparte do reino de Deus, liderado por Satanás em sua rebelião contra Deus. Isaías 14:14, na Bíblia amplificada, retrata a arrogância de Satanás ao declarar: "Subirei acima das alturas das nuvens, me farei como o Altíssimo." Esse mundo busca derrotar os verdadeiros filhos de Deus, como expressou em João 8:44, onde Jesus afirma que aqueles que praticam os desejos de Satanás são filhos dele.
um assassino e pai da mentira. Um exemplo notável é a vida de Pedro, cuja jornada de redenção é uma das mais marcantes da Bíblia. Pedro, um pescador, era conhecido por sua natureza impulsiva e corajosa. No entanto, Jesus o alertou sobre o ataque de Satanás em Lucas 22:31, quando disse que Satanás pediu para peneirá-lo como trigo, ou seja, testar sua fé. Este aviso não era apenas para Pedro, mas para todos os discípulos, destacando que Satanás estava de olho em todos eles. Este episódio revela não apenas a realidade de um mundo espiritual invisível, mas também a garantia da soberania de Deus sobre ele. Satanás, mesmo ao solicitar permissão para testar Pedro, continua sendo apenas um servo nas mãos de Deus. Da mesma forma, Satanás é descrito como o acusador em Zacarias 3:1 e 1 Pedro 5:8, mostrando seu papel em acusar o povo de Deus. A metáfora de peneirar como trigo ilustra como Satanás busca abalar e separar os crentes. Assim como o trigo é separado da sujeira durante o processo de debulha, Satanás tenta separar os fiéis das verdades de Deus. O propósito de Satanás ao testar Pedro e os outros discípulos como trigo era esmagá-los e destruir sua fé. De fato, o inimigo busca destruir a fé de cada crente, como Jesus alertou em João 10, descrevendo-o como um ladrão que vem para roubar, matar e destruir. No entanto, Jesus assegurou a Pedro que havia intercedido em oração por ele, para que sua fé não desfalecesse, fortalecendo-o para fortalecer seus irmãos. A liderança da igreja primitiva mostrou que a oração por Pedro foi respondida. Deus não prometeu remover as provações, mas as usa para moldar nosso caráter e fortalecer nossa fé, como destacado em Romanos 8:28 e Tiago 1:2-4. Jesus está presente para nos fortalecer e interceder em nosso favor, como afirmado em Filipenses 4:13 e Hebreus 7:25. Pedro, antes confiante em sua própria força, aprendeu com sua experiência que a fraqueza da carne pode levar ao fracasso, como registrado em Marcos 14:38. No entanto, essa experiência o capacitou a ter compaixão e misericórdia pelos outros e a perseverar na fé, como revelado em João 17:9 e 11. Jesus, nosso advogado, intercede por nós para que o maligno não possa destruir nossa fé e esperança, como expresso em João 17:15 e João 10:27 e 28. Embora todos enfrentemos desafios, a verdadeira fé é demonstrada pela perseverança e pelo retorno ao Senhor após o fracasso. Satanás pode tentar abalar nossa fé, mas com Cristo ao nosso lado, podemos superar qualquer adversidade e encontrar força para continuar. Satanás busca enfraquecer a fé dos crentes para nos afastar das obras do Senhor. Ele mira em nossas áreas de vulnerabilidade, onde acreditamos estar seguros, para nos desapontar e desanimar. No entanto, Deus pode usar o fracasso para purificar nossa fé. Pedro, ao deixar de lado o orgulho e se revestir do Espírito Santo, encontrou coragem para enfrentar desafios e propagar o Evangelho. É reconfortante saber que Deus é mais forte que Satanás e que podemos confiar nele para evitar a derrota espiritual. Jesus nos encoraja e nos assegura que, mesmo em momentos de fraqueza, nossa fé não será permanentemente abalada. Ele intercede por nós como fez por Simão, para que não sucumbamos às tentações. Quando enfrentamos adversidades, Deus não nos deixa desamparados. Ele nos concede esperança e coragem para resistir ao inimigo. Nossa fé é nossa proteção, e Deus garante nossa vitória. Este é o significado do maravilhoso texto em 1 Pedro 1:3 e 5, que nos lembra da esperança viva e da herança incorruptível reservadas para os fiéis. A esperança viva, gerada pela ressurreição de Jesus Cristo, está pronta para ser revelada na última vez que nascemos de novo. Como as ovelhas que seguem o pastor, nós ouvimos sua voz e recebemos a vida eterna. Nada pode nos arrancar de suas mãos poderosas, pois ele é maior que tudo e todos. Em sua essência, ele e o Pai são um. Quando nossa fé é fortalecida, tornamo-nos fortalecedores para os outros. As promessas de Deus transbordam de alegria em nossas vidas e se espalham para os que nos cercam. Às vezes, Deus nos fortalece diretamente,
Mas muitas vezes ele nos envia pessoas como Simão Pedro para nos trazer palavras de graça que precisamos. Assim como o salmista diz, embora a noite traga choro, a alegria vem pela manhã, pois a ira de Deus é passageira, mas seu favor é eterno.